Querido, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. E nós vamos ler juntos dos versículos 6 até o 8. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Até aí. Eu queria chamar a sua atenção de uma forma especial para o fim do versículo 6 e o começo do 7. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Pai Santo, nós oramos nessa hora. E te pedimos mais uma vez graça. Pedimos mais uma vez pela unção e o ministério do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para iluminar os olhos do nosso entendimento e nos guiar àquela compreensão, àquele nível de entendimento espiritual da Tua palavra. Nós clamamos que haja luz, haja revelação no íntimo de cada um de nós, para entender os preceitos da Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, não apenas ser ensinados, corrigidos, encorajados, nós queremos ser trabalhados pelo Senhor. Põe a Tua mão, toca as nossas vidas, produz algo dentro de nós. Nós queremos nos expor ao Senhor, a Tua palavra, a ação do Teu Espírito. Nós queremos nos fazer vulneráveis ao Teu agir e ao Teu trato. Que pedimos, Senhor, por favor, seja forte, seja intenso no Teu toque em cada um de nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero dizer, esse texto tem sido algo que Deus tem trazido de uma maneira muito forte ao meu coração. Não apenas para aquilo que nós estaríamos ministrando esses dias, mas eu sinto que é uma ênfase que Deus quer que a gente esteja repartindo com o corpo de Cristo de uma forma geral. Esse texto me chama muito a atenção pelo fato do Senhor Jesus fazer uma afirmação que ela é muito, muito forte. Ele diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele diz assim: em vão me adoram. O que me chama a atenção é que ele não disse em momento nenhum que o que eles estavam fazendo não era adoração. Mas ele se referiu a um tipo de adoração que ele chamou de uma adoração vã, inútil, debalde, à toa. Ou, ampliando um pouquinho mais com o significado dicionário, ineficaz. Ele reconheceu aquilo como uma forma de adoração, e não o contrário, dizendo eles acham que estão adorando, mas não estão. No entanto, ele chamou isso de uma adoração inútil, uma adoração que não cumpria o seu propósito, uma adoração ineficaz. E eu quero me adiantar e me antecipar em dizer logo isso. Eu espero que você receba aquilo que nós vamos compartilhar, não com uma conotação negativa. A minha intenção não é apenas falar com um espírito crítico. Eu sou muito grato a Deus pelo momento que nós temos tido e vivido, não apenas no Brasil, quando olhamos para o que Deus está fazendo no mundo. A adoração tem sofrido uma grande reviravolta. Nós estamos chamando aquilo que está acontecendo nas nações não apenas de uma restauração, mas de uma revolução. Quando nós olhamos para a igreja brasileira de 2, 3 décadas atrás e comparamos com aquilo que nós temos hoje, nós não podemos negar que nós avançamos, nós crescemos. Embora não tenhamos alcançado a plena maturidade, nem tampouco podemos nos orgulhar de dizer alcançamos a perfeição. Olhando para trás, nós precisamos ser agradecidos a Deus porque nós temos crescido. No entanto, algo que eu tenho percebido no meu coração é que Deus ainda precisa fazer muito em relação ao nosso entendimento de adoração. Nós temos permitido que Deus mexa muito com a forma da nossa adoração. Aquilo que os antigos chamariam da liturgia, da maneira como expressamos o que expressamos. Eu louvo a Deus pela liberdade que temos hoje. Eu louvo a Deus pela forma como os nossos cânticos hoje mostram um anseio de intimidade.
Eu louvo a Deus pelo fato de como nós temos nos desprendido de muita religiosidade para ter uma liberdade maior para adorar ao Senhor. No entanto, eu reconheço que o que Deus quer fazer envolvendo a adoração não é apenas a forma como nós a expressamos, mas o coração que nós vamos expressar, o tipo de atitude que nós encarnamos na nossa vida como cristãos, a maneira como nós vivemos, tudo isso tem um peso muito grande na adoração. O Senhor disse que apenas adorá-lo com os lábios, mas ter o nosso coração longe, faz com que, embora a gente esteja adorando, a nossa adoração se torne inútil. Ela não cumpre o seu propósito. Muitas vezes, querido, nós achamos que estamos fazendo tudo do jeitinho certo. Nós achamos que conseguimos cuidar de todos os detalhes. E muitas vezes, mesmo assim, bem empenhados, nós podemos descobrir que determinada atividade na qual nós nos empenhamos tanto, ela foi inútil. Por exemplo, um dia desses, no ano passado, eu me lembro de ter voltado de uma viagem que eu fiz à Europa com um notebook novo. E eu cheguei aqui empolgado com aquele computador novo. E num dos dias das ministrações, que nós temos o hábito de gravar, temos um computador junto à mesa, sempre gravando. Eu falei, olha, hoje eu queria gravar no meu computador. E, apesar de eu ter trazido de Portugal, a culpa não é do computador. O erro foi nosso. Nós testamos se o sinal de sair da mesa estava correto, estava. Nós testamos se havia a entrada de som no computador, e havia. Nós testamos se o programa estava ali, tudo em ordem. E fizemos tudo o que achávamos que deveríamos ter feito. A única coisa que eu não me toquei é que eu estava usando o computador e eu não tinha habilitado o microfone dele. Então, depois de ter feito todos aqueles testes, conferido tudo, regulado o nível de som, de sair da mesa, de entrada e coisa e tal, nós descobrimos ao fim da mensagem que ela não tinha sido gravada. Que nós tínhamos perdido tudo aquilo. E apesar de termos, no nosso coração, tentado ter feito melhor, nós falhamos em algum momento, e a boa intenção não pôde superar a falha de um detalhe importante. Aquela gravação foi inútil. Então, por favor, querido, receba isso da forma correta. Eu não estou dizendo que a igreja não é bem intencionada. Eu não estou dizendo que nós não estamos tentando dar o nosso melhor. Mas não basta uma boa intenção. Davi tinha uma boa intenção a trazer a arca de volta. Mas Deus havia dado uma ordem que a arca deveria ser carregada somente nos ombros dos sacerdotes. E ele, na boa intenção, colocou em cima de um carro de boi. E quando eles tropeçaram e Uzá achou que aquela arca fosse cair e meteu a mão nela, ele quebrou um princípio de Deus com a boa intenção. Davi estava bem intencionado, Uzá estava intencionado, mas a Bíblia diz que esse homem morreu na hora. Porque Deus não negocia os seus princípios, apesar da nossa boa intenção. E algo que ele tem chamado a atenção do meu coração, é que muito da adoração que nós temos oferecido, apesar de estarmos crescendo, apesar de estarmos progredindo, apesar de termos alcançado um nível bem melhor do que antigamente, ainda se classifica naquilo que Jesus chamou de uma adoração em vão. Eu acho melhor do que usar o termo adoração vã, usar a expressão adoração inútil. E esse é o tema da ministração que eu quero trazer ao seu coração essa noite. Nós temos desperdiçado a nossa adoração, não cumprindo o seu verdadeiro propósito. Porque nós temos falhado em alguns detalhes dentro do processo. E sabe, me chama a atenção, querido, procurar sempre entender a visão que Deus tem estabelecido na sua palavra. Nós sabemos que Deus tem um propósito para o homem, que envolve a adoração. Você pode dizer amém? O livro de Efésios diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Eu acredito que a nossa própria existência, ela canaliza nessa direção, de louvarmos, de adorarmos e de glorificarmos a Deus. Quantos concordam? Pode dizer amém. E Deus, nesse propósito de levar o homem a adorá-lo, tem sempre trabalhado dentro de um foco. Desde a queda do homem, Deus se concentrou num plano de redenção e de libertação, para que o homem, depois de liberto, o adore. Essa é a visão da Bíblia. Porque a adoração não é para escravos. A adoração é para livres. Você pode dizer amém?
Então, se você olhar, por exemplo, volte adiante, melhor dizendo, algumas páginas aí depois do livro de Marcos, vá comigo para Lucas, no capítulo 1. Quando Zacarias, pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz ali em Lucas 1, que ele profetizou. A partir do versículo 67, nós lemos, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade pela boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos. Diga comigo, para nos libertar dos nossos inimigos. Então guarde isso. O foco dele, Deus trouxe a salvação para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, diga comigo, livres das mãos dos inimigos, olha o que ele diz, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Esse homem, ele é cheio do Espírito Santo, ele entende o que Deus está fazendo na vida do seu filho, vai levantá-lo como o precursor do Messias, o Cristo, o ungido de Deus que veio trazer a salvação ao seu povo. Ele entende o momento que ele está vivendo e pelo Espírito de Deus ele declara que o grande propósito era Deus nos libertar das mãos dos inimigos, para que então, nessa condição de liberdade, o adorássemos. Essa figura, quando falamos de salvação e da obra de Deus na terra, é muito forte. E Deus começou a falar comigo de uma maneira muito forte, usando esses princípios. Mas ele me levou a uma figura muito interessante, que é a figura que eu quero explorar essa noite para compartilhar o que eu vou compartilhar em relação à adoração inútil. Deus me levou a entender o paralelo que nós temos na libertação do povo de Israel quando sai do Egito. Deus, quando envia Moisés a Faraó, se você abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, você vai poder conferir lá no versículo 18, que Deus tinha um propósito muito específico. Ele manda Moisés diante de Faraó com uma mensagem. Deixa o meu povo ir. Por quê? No versículo 18 ele termina dizendo assim, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Querido, existe um propósito na liberdade, na libertação que Deus tem trazido. E esse propósito, eu volto a dizer, é nos canalizar para a adoração. Da mesma forma como Zacarias profetizou em relação ao tempo da nova aliança que o Senhor Jesus estava trazendo, que o propósito da libertação era a adoração. Quando Deus envia Moisés a Faraó com uma mensagem de que deixa o seu povo sair livre, o foco, o propósito de tudo isso, não era apenas ser livre por ser livre, mas o grande foco era que eles em liberdade pudessem adorar ao Senhor. Agora, há uma figura espiritual por trás disso. A Bíblia diz que essas coisas que aconteciam a Israel, elas foram escritas para nosso exemplo, para advertência nossa de quem são chegados os fins dos tempos. A Bíblia nos mostra com muita clareza que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, eu creio que isso não é apenas um registro histórico da vida de um povo que entrou em aliança com Deus. Nós olhamos para o Velho Testamento como uma fonte de ensino através de muitos paralelos que são estabelecidos. Em Hebreus 10:1 a Bíblia diz que a lei não tem a imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Algumas figuras interessantes. Eu não quero gastar tanto tempo tentando provar esse fundamento teológico, mas eu vou me adiantar e vou direto ao ponto. Faraó é uma figura de Satanás. Faraó como um tirano, como um imperador que oprimiu e escravizou o povo de Israel, é uma figura de Satanás. Moisés tem como figura nesse momento a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso libertador. O Egito figura esse mundo e esse sistema de pecado no qual Faraó, que é uma figura de Satanás, domina.
e do qual Deus nos tirou. Colossenses 1,13 diz que Deus nos arrancou do império, do reino das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Você pode dizer amém? Assim como Deus tirou o seu povo da mesma opressão de um tirano, da escravidão, para constituí-los o seu povo, e Deus os tirou quando, querido? Na noite de Páscoa. Na noite em que um cordeiro foi imolado, o sangue dele foi derramado, e no Novo Testamento Paulo escreve e diz que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. Aquele cordeiro imolado era uma figura do que a morte de Jesus traria para cada um de nós. O benefício da liberdade, da escravidão do Egito, para agora servimos a Deus. Amém? Então eu quero explorar uma figura que Deus tem trazido ao meu coração. Deus me chamou muito a atenção para o fato de que nessa reforma da adoração, nós temos nos prendido muito aos métodos. Nós temos nos prendido muito à forma. Aquilo que vamos cantar, o jeito que vamos cantar, a maneira que vamos adorar ou nos prostrar, a forma como vamos nos conduzir, e tudo isso é importante dentro dessa reforma. Mas existe algo que chama muito a atenção de Deus, que tem a ver com a condição do nosso coração. E eu acredito que ele tem a ver com a condição da nossa liberdade ou não, que estamos desfrutando diante dele. Quando Moisés vai a Faraó, por 4 vezes, Faraó, ele fez algumas propostas, ou eu chamaria de contrapropostas, a Moisés. Numa delas, e eu quero falar sobre cada uma dessas 4 de uma forma rápida. Numa delas ele diz assim: por que vocês têm que sair do Egito para adorar a Deus? Adora aqui mesmo. Moisés não negociou isso. As pragas vão vindo, o juiz de Deus é liberado, daqui a pouco ele diz: tá bom, pode sair, mas não vão muito longe, fiquem por perto. Depois, ele faz uma terceira proposta. Ele diz: quem que vai? Moisés diz: todo mundo. Ele diz: não, pode ir os homens, as mulheres e crianças ficam. É a terceira proposta. Moisés não aceita. E a 4ª proposta foi a seguinte: tá bom, vão os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo, mas o rebanho, o gado fica. Em nenhum momento Moisés cedeu. Porque algo que nós precisamos entender, querido, que o plano de Deus para a nossa libertação não é parcial. O plano de Deus para a nossa libertação é de uma libertação completa. Por favor, diga amém. Vira para alguém ao seu lado, talvez aquele irmão que não virou ainda, e diz para ele: o plano de Deus é te oferecer uma libertação completa. Agora, irmãos, o que Satanás está fazendo em relação às nossas vidas hoje? Eu fico olhando para essa figura que nós temos registrado na Bíblia, entre o que acontece com Moisés e Faraó, e eu percebo que Satanás continua usando as mesmas estratégias. Ele sabe que a adoração não é para escravos, é para livres. Então, ele não está tão preocupado com o fato de que você adore, como ele está preocupado com a condição em que você adora. Porque se ele consegue te manter num certo nível de escravidão, ainda que não completa, ele anula o efeito da sua adoração. Então, quando Moisés chega e diz: deixa o povo ir, ele diz: por que ir? Adora aqui mesmo. O que é o Egito, querido? É uma figura desse mundo. Eu gostaria de ler rapidamente alguns textos. Você abra lá, só se for rápido de endereço, senão só tome nota, porque eu não quero gastar muito tempo aqui. Em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 25, nós temos a primeira proposta ou contraproposta de Faraó. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Ele disse: vocês não têm que sair daqui, quer adorar a Deus, adora aqui mesmo. E eu fico olhando por trás dessa proposta, e eu vejo que Satanás está dizendo mais ou menos o seguinte aos crentes de hoje, ou aqueles que querem servir ao Senhor hoje. Ele está dizendo mais ou menos assim: continue, cultue o seu Deus, permanecendo aqui mesmo no Egito, sendo um de nós, sem nenhuma mudança de vida. Sabe, querido, um dos grandes propósitos da morte do Senhor Jesus, do sacrifício de Jesus, não foi apenas perdoar nossos pecados. Eu gosto muito de um texto, lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 4,
que reflete o propósito dessa entrega de vida. Ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se entregou a si por nossos pecados, mas não somente por isso, mas para nos desarraigar, para arrancar as nossas raízes desse mundo. Uma das razões era te manter fora do sistema desse mundo. Ele não está falando que você fisicamente deve sair do mundo. Na oração que Jesus faz, aquela oração sacerdotal de João 17, ele diz: não te peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Então, não é você sair fisicamente, mas é você deixar de estar preso ao sistema. E uma das coisas que Satanás tenta negociar é a permanência da pessoa no sistema mundano. E sabe, querido, nós temos vivido uma época e um momento. Eu louvo a Deus porque o Evangelho tem crescido. Ninguém pode olhar para isso e ficar triste ou aborrecido. No entanto, querido, o crescimento ele sempre traz um preço. Eu tenho assistido ao longo dos anos o Evangelho ser diluído na sua pregação. Eu já vi amigos meus, com quem na minha adolescência ia às ruas para evangelizar, tentando convencer o outro a ir para a igreja, dizia: cara, você tem que ir lá no sábado, junta, vamos almoçar, tá assim de menininha. E eu fiquei olhando e falei: meu Deus, isso que é evangelizar? E nós temos apelado a certas necessidades das pessoas, nós estamos fazendo de tudo para tentar empurrá-las para o lado de dentro. E muitas vezes, querido, nós temos errado, e errado muito. Errado feio. Porque muitas vezes apresentamos a possibilidade de se viver um evangelho sem nenhuma mudança de vida. As pessoas hoje olham a sociedade do lado de fora e ser cristão, ser crente, como se dizia antigamente, já não é mais tão pejorativo. Grandes celebridades, artistas, pessoas do mundo dos esportes estão abraçando a fé e a coisa está até virando moda. Para alguns é até chique hoje dizer que ele é evangélico. Mas a forma e a maneira como esse evangelho tem sido abraçado é uma contradição àquilo que a Bíblia ensina. Porque muitas pessoas querem adorar a Deus, mas querem continuar vivendo no mesmo sistema mundano. Eu fico sem conseguir entender como tantas pessoas que frequentam as nossas igrejas conseguem, depois de um culto e uma reunião, tomar uma pessoa, não importa se não é marido, se não é esposa, e depois de ter adorado a Deus, eles terminam a noite celebrando de uma forma diferente num motel. Eu fico impressionado como muitos que entram. Não, pastor, isso não acontece dentro da igreja, querido, o tempo todo. Eu vi pessoas que cresceram num lar cristão como eu, e que fumaram o seu primeiro baseado dentro do banheiro da igreja. Não ache que esse tipo de coisa está distante de nós o tempo todo. Essa realidade do mundo está ainda nos cercando e muitos estão tentando viver uma vida de adoração a Deus no mesmo sistema. Eu me lembro que uma época nos reunimos com os pastores de uma das igrejas que pastoreei. Falei: gente, vamos dividir a igreja em duas alas, fumante e não fumante, porque está quase meio a meio, né? E sabe, o que está tentando dizer com aquilo, querido? Nós estamos falhando em não mostrar às pessoas o que o Evangelho pode fazer. O Evangelho é um Evangelho de transformação, por favor, diga amém. Eu não consigo, querido, não crer naquilo que Deus pode fazer por alguém. Tem gente que diz: pastor, eu quero deixar de fumar, mas eu não consigo. Desculpe, querido, eu não creio que você realmente quer deixar. Porque na minha adolescência eu tentei uma vez me afastar de Deus. E por 3 meses, para tentar ferir meu pai e minha mãe, eu comecei a fumar. Um dia entrei em casa para incomodar a mamãe, porque com meu pai não me atrevia a fazer isso, que o couro comia, né? Mas com a mãe a gente fica mais ousado. E eu lembro que entrei com um cigarro na orelha e o maço debaixo da camisa no ombro. Naquela época era assim que a turma queria mostrar que fazia. Quando eu entrei, minha mãe me chamou e disse: meu filho, se você acha que o que você está fazendo com isso vai me atingir, você está enganado. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida e eu não abro mão disso. Eu vou colocar o joelho em terra e o meu Deus vai te dar nojo dessa porcaria. Eu ri na cara dela, irmão, mas o meu riso durou 3 meses. Um dia eu botei um cigarro na boca e me deu uma ânsia de vômito. Nunca mais, depois daquele dia, eu consegui me aproximar. Não vou dizer nunca mais, isso foi mais forte nos primeiros 2 anos. Mas até hoje eu tenho muita dificuldade com o cheiro do cigarro.
Porque um dia minha mãe disse, eu não aceito essa condição, meu Deus vai pôr o dedo na sua vida. Meu irmão, se sem querer parar, Deus já conseguiu me tocar, me desculpe, eu preciso acreditar que se você realmente quer e Ele também quer, um milagre pode acontecer para você. Amém? Mas nós ficamos com medo de deixar as pessoas desconfortáveis. E nós vamos deixando elas cada vez mais à vontade para viverem no Egito. Muita gente que ele tem tentado adorar a Deus, vivendo dentro da mesma estrutura mundana, namora como se namora lá fora, fica como se fica lá fora, transa como se transa lá fora, e nós continuamos dizendo que isso é normal. Não, não é normal. O plano de Deus é de que a adoração, ela só vai cumprir o seu propósito quando você realmente é livre. Então Satanás não está tão preocupado com o fato de se você adora, mas se a sua adoração tem eficácia. Porque enquanto você está dentro de uma prisão, a sua adoração não cumpre o verdadeiro propósito. Sabe, nós precisamos entender isso. Eu fico olhando para algumas figuras bíblicas e realmente me impressiona. Tem pessoas que nunca saíram do Egito. Tem outras que saem e voltam. Paulo se referiu a Demas e ele diz, ele me abandonou tendo amado o presente século. A palavra traduzida século ali fala do mundo, do sistema mundano. Alguns nunca saíram, outros acabam voltando. Mas em qualquer nível do seu envolvimento com esse mundo, a sua adoração é anulada. Muitas vezes nós queremos viver e praticar os nossos negócios da mesma forma como as pessoas vivem e praticam aí fora. Pastor, todo mundo pisa em alguém para ganhar dinheiro. Todo mundo tem que mentir um pouquinho para ganhar dinheiro. Pastor, quem não sonega e não vive com caixa 2, morre. Ninguém sobrevive sem isso. Querido, esse é o sistema mundano lá fora. De quem não tem a bênção de Deus sobre si. Quem tem a bênção de Deus sobre si, querido, ele prospera. Por favor, diga amém. Abraão chegou para Ló, seu sobrinho, e diz, escolhe a parte que você quiser, eu pego a que sobrar. Porque a minha prosperidade não depende de onde eu estou, não depende do jeito que eu faço, depende de quem está comigo. Abraão dizia, eu posso enveredar no deserto, ele vai florescer, ele vai frutificar. O Salmo 84 fala do homem que passando pelo vale seco faz dele um manancial de fontes. Deus pode transformar situações só por causa de você, querido. E nós precisamos acreditar nisso, mas quando nós começamos a nos prender dentro do sistema e viver o estilo de vida que eles vivem, se não há mudança, se nós ainda estamos debaixo de algum nível de prisão, a nossa adoração é ineficaz. Você pode fazê-la da forma mais extravagante que for. Você pode ter o formato mais apaixonado possível na expressão dela. Mas se ainda existe prisão na sua vida, a adoração não cumpre o seu propósito. A segunda proposta que Faraó faz é bem sutil. Ele diz, tá bom. Se não dá para segurar vocês aqui dentro, pelo menos não vão muito longe. Olha a sutileza da coisa. Se eu não posso prendê-los no Egito, pelo menos não vamos perder os vínculos. Vamos no mínimo ser bons vizinhos. Fiquem debaixo do alcance da minha vista e da minha interferência. E muitos de nós que podemos dizer que já não estamos vivendo dentro desse sistema e dessa estrutura mundana. Não, pastor, eu entendo que de fato eu não posso me prostituir da forma como eu fazia quando eu estava no mundo e no pecado. Eu realmente, pastor, nunca mais adulterei, eu nunca mais me prostituí, só que ninguém é de ferro, né, pastor? Então, pelo menos um joinha na internet de vez em quando. Eu acho engraçado, querido, a frase que eu mais ouço nas confissões, as pessoas chegam para mim e dizem, pois é, pastor, o senhor sabe, a carne é fraca. Eu digo, não, querido, a carne é forte. Se ela fosse fraca, estava fácil. Mas Jesus disse que a carne era fraca sim, quando os discípulos, em vez de orar, dormiam. Ele disse que na hora de buscar a Deus, sua carne se indispõe. E diz, o espírito está pronto para orar, mas a carne é fraca. Agora, para o pecado, ela é forte. E muitos, eles dizem, bom, eu não estou mais vivendo aquilo lá, mas ele ainda está por perto. Ele ainda não conseguiu se desligar daquilo. Eu acho engraçado uma afirmação. Seria engraçado, talvez, se não fosse trágico. Mas é curioso, no mínimo. Uma afirmação que Estevão faz na pregação dele em Atos 7. Ele está se referindo àquela geração de Israel que saiu do Egito. E ele diz assim, no seu coração, em Atos 7, 39, no seu coração voltaram ao Egito. Eles, na verdade, nunca voltaram fisicamente.
mas no seu coração voltaram. O que ele está dizendo? Não houve um desligar do envolvimento com o mundo. Um pastor me contou em Brasília outro dia, que depois de um retiro abençoado de fim de semana, onde o povo teve um tempo de santificação mesmo, de se separar para Deus, de se reconsagrar ao Senhor, ele permitiu que alguns dessem um testemunho do que Jesus tinha feito na sua vida. E ele diz: Luciano, eu devia ter conversado com eles antes. Larguei o microfone na mão de um, e esse homem não era novo convertido, não. Ele já estava um tempo ali. E ele subiu e falou: irmãos, eu queria dizer o seguinte, antes de conhecer Jesus, minha vida era assim, assada, eu fazia isso, eu fazia aquilo. E ele começou a descrever o envolvimento dele com o pecado, antes de Jesus. No meio do testemunho, falando das coisas terríveis que ele fez, disse que ele deu uma paradinha, olhou para cima e suspirou. Eita, tempinho bom aquele. Ninguém merece, irmão, fala sério. Que testemunho é esse? Alguém que olha para trás, no meio do testemunho, e diz: eita, tempinho bom aquele. Alguém disse que é mais fácil você tirar o povo do Egito do que o Egito do povo. E tem gente, querido, que está vivendo assim. Outro dia um irmão falou: olha, pastor, estou já há uns 3 anos invicto. Nunca mais dei um tapa na macaca. Nunca mais peguei num baseado. Mas tem hora que dá uma saudade. Sabe, muitas vezes nós estamos acalentando só uma certa distância. Mas não nos permitimos desligar. Não nos permitimos romper com aquilo. Um texto que me chama muita atenção está ali em Josué, no livro de Josué, no capítulo 5. Logo depois deles terem atravessado o Jordão e entrado na terra, a Bíblia diz que Deus fez derreter o coração dos povos da terra de Canaã. Josué capítulo 5. E o texto diz assim, a partir do versículo 1. Que desmaiou-se-lhes o coração, falando dos reis da terra. E não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Se você pensar estrategicamente, é hora que eles estão entrando na terra para tomar posse, para conquistar toda a terra. Eles entram com estilo, atravessaram o Jordão, venceram e conquistaram Jericó de uma forma milagrosa. Está todo mundo desesperado. Se você for pensar estrategicamente, do ponto de vista militar de conquista, era hora deles pegar a espada, irmão, e ir para cima. Mas Deus junta todo mundo num lugar que eles chamaram de Gilgal. E ele diz o seguinte, ele dá a seguinte instrução. Versículo 2, naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então José fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi essa a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque durante 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto. Versículo 7. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação. Irmãos, alguns acreditam que havia de 3 milhões de pessoas para frente. Só dos homens que puxavam da espada, alistados no exército, de 20 anos para cima, mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher e 3 filhos, que é uma média generosa demais para aquele tempo, em que eles não tinham televisão em casa, você multiplica por famílias de 5, 3 milhões. Alguns acreditam que o número era bem superior. Mas vamos pensar, querido, só alistados no exército, 500 mil. Se tomar todos os homens, era mais do que isso. A Bíblia diz, toda essa multidão foi circuncidada. E o versículo 8 diz, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. O que é isso, ficaram no seu lugar? Irmão, aquele acampamento demorou para ser levantado. A Bíblia diz que quando os filhos de Jacó, especificamente Simeão e Levi, eles tentam vingar o fato de que a sua irmã Diná foi violentada,
A Bíblia diz que eles agiram com um engano e fizeram todo o povo de Siquém se circuncidar. Para dizer, essa é a nossa condição para entrar em aliança com vocês e nossa irmã ser tomada em casamento. A Bíblia diz que o cara estava tão apaixonado pela menina que ele fez todo o seu povo ser circuncidado. Aí a Bíblia diz assim, no terceiro dia, o pior dia da sua dor. Irmãos, eu sei que a maioria de nós, os homens, não somos assim tão corajosos quando o assunto é dor, hospital e cirurgia. Nós perdemos toda a virilidade. Eu converso com os homens e a maioria diz, pastor, eu sei que é muito importante fazer uma vasectomia, mas ora por mim, eu não tenho coragem. E às vezes eu digo, não tenho coragem nem de orar por você, irmão. Quanto mais te encorajar. A gente morre de medo de qualquer coisa cirúrgica. Agora tenta imaginar que a cirurgia, irmão, era feita sem nenhuma anestesia, com pedra, facas de pederneira, eram pedras afiadas. Eles não tinham nenhum sistema decente de esterilização, de curativo, né? O terceiro dia, quando diz que é o auge da dor, eu fico imaginando a condição de inflamação. Ou seja, esses homens não tinham condição de reagir na batalha. Foi por isso que os filhos de Jacó conseguiram matar todos os homens de Siquém. Agora você imagina, eles acabaram de entrar na terra que eles vão conquistar. Se declararam inimigos de todo mundo. Estão dizendo, nós viemos tomar o que é de vocês. E aí Deus manda esse povo todo ser circuncidado e ficar vários dias sem condição de lutar. Que estratégia militar é essa? Militar não é, querido, mas espiritualmente falando, ela era muito forte. Porque o poder de conquista que é liberado nas nossas vidas está ligado à profundidade do nosso comprometimento com Deus. Você pode dizer amém? Aqui em Josué, o versículo 9 diz assim, disse mais o Senhor a Josué, palavras do próprio Deus, hoje removi de vós a vergonha do Egito. Pastor, não foi a vergonha que Deus removeu, foi apenas um tanto de carne do prepúcio daqueles homens. Deus chamou aquilo da vergonha do Egito. O que Deus está dizendo até hoje? Vocês, embora sendo meu povo, comprado por mim, vocês andavam, viviam e caminhavam como qualquer egípcio. Não havia nenhuma diferença entre vocês e eles. Não existia nenhum sinal do compromisso de vocês ou da aliança de vocês comigo. Eu acredito que, numa aplicação espiritual, a necessidade de se remover a vergonha do Egito de nós hoje é muito grande. Porque muitos de nós, queridos, estamos dentro da casa de Deus, aprendemos a falar o crentez, que é a nossa própria linguagem, a gente tem nossa gíria, comida está ungida, está uma bênção, né? É um tal de crente falar misericórdia. Irmão, qualquer lugar que eu estou, ouvindo conversa dos outros, avião, onde tiver, e um fala misericórdia, eu já fico de olho. Eu digo, deve ser crente. Eu digo que a única diferença talvez fique por conta dos gaúchos, que de tanto falar o barbaridade e o misericórdia como crente, às vezes eles falam o barbaricórdia. Mas a maioria, irmão, falou misericórdia, pode olhar, é crente. A gente tem o nosso comportamento, a gente tem o nosso estilo de falar, de cumprimentar, né? A gente aprende tudo. Mas muitas vezes estamos dentro da casa de Deus, carregando a vergonha do Egito, porque no fundo não existe nenhuma distinção entre nós e eles. E quando nós estamos vivendo dessa forma, mesmo que fora, mas por perto, quando existe algum nível de ingerência de Satanás sobre a nossa vida, nós estamos debaixo de uma certa restrição. Ah, pastor, eu não estou totalmente preso. Pois é, querido, e nem totalmente livre. E quando você não está vivendo liberdade completa, o inimigo não está nem um pouco preocupado com quanto tempo você gasta adorando. Porque ele sabe que ele roubou a utilidade ou a eficácia da sua adoração. Adoração não é para escravos, é para livres. Você pode dizer amém? Eu fico olhando para esse fato e eu fico me perguntando, Senhor, quando nós como igreja vamos entender que a adoração é mais do que cantar? Por favor, querido, eu não estou dizendo que você não deve cantar. Tem gente quando vê, se eu não estou fazendo direito, eu desisto. Eu não desisti de tentar gravar as mensagens no computador, porque eu descobri que durante um tempo o microfone estava ali desabilitado. Eu tentei descobrir qual era a razão, quando achei, vamos habilitar, vamos consertar e vamos continuar gravando. Tem gente que quando começamos a falar, então, se não adianta, não vou nem adorar. Não, criatura.
Você precisa consertar aquilo que está errado. E você deve adorar e conhecer mais do que a adoração inútil. Conhecer aquele nível de adoração, onde você realmente consegue tocar Deus e onde Ele pode tocar na sua vida, amém? Mas essas duas áreas, eu acredito que elas não são assim tão complicadas para aqueles que já têm uma certa maturidade. Elas muitas vezes são as áreas que prendem os crentes mais novos, ou aqueles que mesmo com muito tempo não assumiram nenhum compromisso. Mas muitos de nós estufamos o peito, né? Sabemos ter aquele comportamento de fariseu e dizer, não, pastor, comigo não. Eu estou longe desse Egito faz muito tempo. Ok. Quando Faraó viu que não podia mantê-los no Egito, nem por perto, ele vem com a terceira proposta, que também é sutil. Na segunda, em Êxodo 8, 28, ele diz, não se afastem muito. Na terceira, em Êxodo 10, de 8 a 10, ele pergunta quem vai. Moisés diz, todo mundo vai, de jeito nenhum, só os homens. Mulheres e filhos ficam. Em outras palavras, ele está dizendo, até posso libertar você, mas as famílias ficam. Se na primeira proposta ele está dizendo, cultue seu Deus, permanecendo no Egito, sendo um de nós, sem mudança de vida. Se na segunda ele estava dizendo, saiam do mundo, mas não totalmente, fique por perto, mantenham contato. Na terceira, eu acredito que ele está dizendo, saia da escravidão, mas deixe seus familiares sob algum nível de domínio ou interferência da minha parte. Nós temos pregado muito, querido, sobre a relação que existe entre fé e família. Essas duas coisas estão tão interligadas que não há como separá-las. A palavra de Deus declara, lá em 1 Timóteo 5, do versículo 8, que se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Tem crentes que o diabo não conseguiu manter no Egito e nem por perto. Alguns desses que são os aviões supersônicos. Eu fico impressionado com a facilidade com que alguns rompem com o mundo, com o pecado, e eles decolam em Deus. Mas quando o diabo não consegue prender numa área, ele tenta prender em outra. E tem muito crente que está voando alto em Deus, mas o diabo conseguiu manter a pata, prendendo a vida familiar dele. Ele disse, tá bom, se eu não consigo te segurar, vai. Mas quando ele consegue interferir nas nossas famílias, ele também está roubando a utilidade, o valor e a eficácia da nossa adoração. Queridos, a Bíblia diz em 1 de Pedro 3,7, que o marido deve tratar a sua esposa como vaso mais frágil. E ele diz, lembra que elas são herdeiras convosco da graça da vida. Ele está dizendo, marido, ela não é só sua amante. Ela não é meramente a sua companheira. Ela é uma irmã em Cristo, com quem você desfruta da mesma salvação. E ele diz que quando o homem não a trata com o vaso mais frágil, eu acredito que ele está falando principalmente dos conflitos, dos choques. Ele termina dizendo, você tem que cuidar nessa área para que não sejam impedidas as suas orações. Briga entre casal impede a oração de subir a Deus. Mas eu não sei de onde nós tiramos a ideia de que a oração é impedida e a adoração não. Pois é, pastor, é por isso que quando eu venho na igreja eu nem peço nada. Nós já armamos aquele barraco, o circo pegou fogo mesmo, então eu já nem peço nada porque a oração está impedida. Mas eu adoro a Deus. Quando nós deixamos de viver o sistema e o modelo de família que Deus tem para nós, e permitimos que de alguma forma haja uma interferência, um domínio, uma prisão de Satanás, a eficácia da nossa adoração é roubada. Sabe, querido, por favor, não estou falando contra a adoração. Eu amo o tempo a sós com Deus. Eu amo o nosso momento congregacional, onde juntos, coletivamente, adoramos ao Senhor. Mas, quando em casa, eu estou praticando a palavra de Deus, e vivendo o relacionamento que Deus estabeleceu como padrão, para com minha esposa, para com meus filhos, ainda que eu não esteja naquele momento honrando com os lábios, no meu coração e no estilo de vida que eu estou vivendo, Deus está sendo exaltado e Deus está sendo glorificado. Você pode dizer amém? Por isso que eu acredito que junto com essa restauração, com esse mover de Deus na área da adoração, nós precisamos de muita restauração familiar.
Um dos sinais de avivamento é que Deus mexe nas famílias. Você pode dizer amém? Diz isso para alguém perto de você. Diz, um dos sinais do avivamento é restauração familiar. Olha a Bíblia, querido. A palavra de Deus diz o que lá? Deus diz, e nascerá sobre vós o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E a Bíblia diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Joel profetizou, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ô glória! Aí diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Querido, o mover de Deus, a obra do avivamento tem que tocar não só minha vida, tem que tocar minha casa, tem que tocar minha família. Os crentes de antigamente declaravam muito mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, do que nós temos declarado hoje. Os crentes de antigamente se apegavam muito mais a crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, do que nossa geração tem feito. E eu não estou falando só de lutar pela salvação dos familiares. Muitas vezes a família inteira foi salva, mas vive continuamente em pé de guerra. O padrão de Deus para o casamento, para a relação de pais com os filhos com os pais não é vivido. E depois a gente acha que pode entrar na casa de Deus, esquecer tudo aquilo, adorar o Senhor. Querido, eu quero te dizer, se Satanás ainda prende algum nível, alguma área, sua família, ele consegue roubar a eficácia da sua adoração. E nós temos que permitir que Deus mexa nas nossas famílias. Por favor, diga amém. Olha, pastor, o senhor chegou nesse terceiro ponto da mensagem, mas, graças a Deus, eu estou aqui bem confortável. Porque eu saí do mundo, eu não tenho vivido perto dele, e graças a Deus minha família tem passado por uma profunda restauração. Ainda não estamos perfeitos, mas cada dia mais coisas estão sendo consertadas. Nós lutamos por isso, nós oramos por isso, temos voltado nosso coração e nossas orações a isso, então eu estou tranquilo. A quarta área, eu acredito que é a mais sutil de todas. Quando o diabo diz, tá bom, se não dá para mantê-los no Egito nem por perto, se não dá para prender sua família, ok, vai com toda a família, adora o seu Deus. Aí ele diz assim para Moisés, e se você estiver anotando, está em Êxodo 10, 24. As famílias ficam, está em Êxodo 10, de 8 a 10. A quarta proposta está em Êxodo 10, 24. Ele diz, ok, vocês vão, mas os bens ficam. Quando ele diz os rebanhos ficam, ele estava se referindo aos bens. Bens naquela época, querido, não era carro, não era automóvel, eram principalmente o gado, a criação. Eu creio que o diabo estava dizendo mais ou menos assim, saia da escravidão, mas deixe seus bens materiais sob meu domínio ou interferência. E algo que nós como igreja não percebemos é que para que a nossa adoração seja eficaz, não apenas eu tenho que sair do sistema do mundo e nem viver perto dele, porque há uma relação muito forte de adoração e santificação, mas eu percebo que às vezes a gente compreende bem essas áreas, até permite Deus fazer algo na nossa família, mas uma das áreas onde o diabo tem conseguido roubar a força da nossa adoração é a ingerência dele sobre nossos bens e sobre nossas finanças. Querido, eu quero te dizer que a obra da redenção é completa. Ela é para você, ela é para a sua casa, e ela envolve os seus bens e tudo aquilo que Deus te deu ou ainda vai te dar. Por favor, diga amém. A primeira cena de adoração que é feita ao Senhor Jesus, registrada ali na Bíblia, nós lemos isso ontem, antes das ofertas. Nós vemos aqueles magos se dobrando, se prostrando diante de Jesus e o adorando, não só com a sua boca, mas a Bíblia diz que eles vieram trazendo os seus bens, ouro, incenso e mirra. Pastor, Deus precisa do nosso dinheiro? Não, Ele é o dono de tudo. O que Deus quer é o lugar que o dinheiro muitas vezes ocupa no nosso coração. Uma das cenas de adoração que Jesus mais destacou e honrou foi uma mulher que praticou um grande desperdício. Ela jogou fora uma grana alta, desperdiçando um perfume valiosíssimo. Porque para o Senhor Jesus não importa tanto o que será feito com aquilo, como importa que a gente abra mão daquilo. Deus diz que nós devemos honrá-lo
com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Davi entendeu esse princípio. Numa hora que ele foi sacrificar o Senhor, ele precisa de um lugar específico. Ele diz para o dono: eu quero comprar essa propriedade para sacrificar a Deus. O cara querendo fazer uma média com Davi, que é rei, diz: que é isso, Davi? Pega, é tudo teu. Ele diz: não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem. Adoração, querido, envolve não só o padrão de vida que você vive nas suas finanças. Não apenas você viver dentro dos princípios corretos de Deus para as suas finanças, mas a maneira como dentro delas você expressa o seu verdadeiro amor por Deus e pelas coisas de Deus. Pastor, você está falando só de ofertar na igreja? Não, querido. A Bíblia diz que o que se compadece do pobre, empresta a Deus, e esse lhe retribuirá o benefício. Muita nossa adoração com os nossos bens, ela deveria ser feita do lado de fora, e não só do lado de dentro da igreja. Eu entendo que existe um aspecto da nossa contribuição que é focado em igreja. Existe outro que é focado em pessoas. Agora, eu não consigo entender um crente que ele consegue gastar alguns mil-reais de juros em cartão de crédito, cheque especial, e quando chega a hora de ofertar para missões, ele diz: não tenho. Eu não consigo entender, querido, um crente que quando diz não tenho, nem sequer ora para ter, para poder ofertar para Deus. O não tem é simplesmente uma desculpa. E eu já aprendi, querido, que Deus não quer esse tipo de desculpa. Quando Deus começou a tratar comigo em relação a essa área de adoração com as finanças, eu me lembro quando Deus nos pediu para mim e para aquele nosso primeiro carro. Foi tão difícil entregar, mas eu creia que no dia seguinte, se não fosse no dia seguinte por ali, um milagre ia acontecer. Nós ficamos 6 meses andando a pé. Aí a gente ainda estava tentando se recuperar daquela entrega. E um dia Deus falou ao nosso coração. E disse: eu quero que você oferte. Isso na verdade falou mais específico comigo. Eu quero que você oferte mais tantos mil-reais. Eu comecei a rir. E eu nunca mais critiquei Sara, irmão. Quando disse que ela riu, que tem hora que você não controla. Eu falei: o senhor deve estar de brincadeira. Eu falei: nem se eu juntar as coisas da casa e vender, eu não tenho o dinheiro. Recém-casado, querido, aquele comecinho, você sabe como é. E o Espírito Santo falou no meu coração: se você deixar esse apartamento bom que você mora no centro da cidade, e for morar numa casa na periferia, pagando aluguel de tantos reais, e você me ofertar essa diferença por 1 ano, porque eu disse a Deus que no meu orçamento não tinha como tirar mais nada. Ele disse: se você baixar o padrão e só mudar de casa, e me ofertar isso durante 1 ano, você alcança esse valor. Eu fiz as contas, era exatamente aquilo. Falei: Deus, o senhor sabe que só por um milagre, mesmo na periferia, eu ia conseguir uma casa por esse preço. Pois bem, irmão, no dia seguinte o irmão da igreja me liga e diz: pastor, se uma hora dessa o senhor quiser sair do apartamento e do centro, ir para um bairro, eu tenho uma casa, eu posso te alugar por tanto. Era o mesmo valor. Eu falei: o cerco fechou. Fomos para casa durante 1 ano, aquilo foi entregue ao Senhor. Não tinha fechado ainda 1 ano, e eu estou mais ou menos naqueles 6 meses, sem o carro e já tendo mudado. Um dia eu estou orando, e o Espírito Santo falou comigo, disse: filho, eu quero que você oferte mais 3 mil reais. 1.000 para o missionário fulano, para o outro missionário Beltrano e para a missionária Ciclana. Aí que eu ri a valer, irmãos. Eu falei: Deus, o senhor deve estar de brincadeira. Nem se vender as calças, se eu fizer o limpo aqui dentro, eu não junto esses 3 mil reais. E eu, resmungando, me atrevi a dizer: a única forma de eu te dar esses 3 mil é se você me der primeiro. E o Espírito Santo falou ao meu coração: pois bem, você já descobriu a forma de alcançar, ore por isso todos os dias. Eu achei a coisa mais absurda do mundo. Eu falei: meu Deus, que burocracia é essa? O senhor quer que eu lhe dê um dinheiro que eu não tenho, então eu tenho que pedir a você aquilo que eu não tenho, para depois de eu ter, eu dar, para o senhor dar para quem o senhor já podia ter dado direto, sem me colocar no meio da história. Mas naquele dia Deus me disse: filho, você ainda não entendeu o que aconteceu com o carro nem com o apartamento. E diz: você acha que a visão de oferta sou eu tentando tirar o que é seu? Ele diz: eu quero que você entenda. Não é isso. Eu quero te levar a um lugar onde você entenda o fluxo de recursos que existe dentro do meu reino e que vai passar pela mão dos bons mordomos. Ele diz: ore por isso todo dia. Irmão, cada vez que eu ia orar, eu confesso, eu me sentia a criatura mais idiota do mundo.
Deus, eu tenho que te dar R$3.000 porque o Senhor mesmo pediu, eu não tenho os R$3.000. Então, se o Senhor pudesse me dar os R$3.000 para eu poder te dar de volta, eu ficaria muito agradecido. Aí eu pensava, o que ele ganha com isso? Ele tem que me dar para eu dar de volta. Eu mesmo tenho que ganhar para liberar. Eu penso, ninguém ganha com isso. Mas, irmão, nós temos que obedecer. Amém? Eu gostei muito daquela palavra ontem, quando o pastor Luiz Hermínio falou sobre obediência. Não adianta você querer ser normal. O crente não é normal. Se você ainda não assumiu, irmão, precisa assumir. Nós somos um bando de doido. Fala sério. Nós somos tudo esquisito, irmão. Eu, quando convido as pessoas para a igreja, eu digo, ó, senta perto da porta. Se você não gostar, dá no pé. Ele diz, por quê? Eu digo, porque a gente é estranho. Aí eles dizem, vocês não são tão estranhos assim. Ninguém diz, ó, vocês não são. Eles, na bondade, vocês não são tão estranhos. Mas ok, tá lá eu orando todo dia. Deve ter dado de 10 dias a 2 semanas, não me lembro com certeza. Um dia aparece um irmão na porta de casa, no fim da tarde, quando eu voltei da igreja. Pastor, posso falar com você? Eu falei, pode, entra, querido. Ele falou, não, é rápido, vem cá no portal. Ele me chamou até ali onde ele ficou, do lado do carro. Ele falou, pastor, pode parecer estranho, mas tem uma voz me perturbando. Já faz quase 2 semanas. Isso fala na minha cabeça todo dia. Eu falei, o que a voz te diz, irmão? Ele disse que eu tenho que trazer R$3.000 para você. Eu falei, irmão, quer ficar livre da voz? Aí enquanto ele fazia o cheque, eu perguntei, você tinha esse dinheiro ou você teve que orar por ele? Ele me olhou e falou, não, eu tinha, por quê? Eu falei, não, só para saber. Naquele dia eu entendi um princípio. Sabe que dizer que não tem, me perdoe, é desculpa de quem não quer dar. Nós precisamos aprender, querido, a orar por aquilo que nós não temos, para que a gente consiga entregar. Uma vez eu chamei um irmão da igreja, uma das igrejas que pastoreamos no interior. Ele me mostrou todo mapeado, o acompanhamento dele com as terras. Ele trabalhava como agricultor. Ele disse, ó, pastor, aqui eu calculo quanto chove, a gente mede nessa área, quanto foi de calcário, a gente compara tudo para saber, à medida que a produção vai subindo, o que realmente contribuiu. Ele diz, a cada ano a gente se esmera mais. Ele falou, mas eu tenho um nível aqui que eu nunca alcancei. Falei, irmão, faz um favor para mim. Ele falou, faço. Falei, me leva no pior pedaço de todos esses. E ele me levou. Eu falei, você sabe por que esse é pior? Ele falou, pastor, aqui chove bem, era para ser melhor. Mas talvez seja consequência da erosão, o solo empobrece, não sei, talvez seja isso. Eu falei, aqui é pior produção? Eu falei, é. Eu falei, eu vou orar só por essa parte. E nessa colheita, Deus vai dar a você aquele nível que você nunca alcançou. Nesse pedaço ruim, não nos outros bons. E nós vamos fazer um trato aqui agora. O que passar desse nível que você nunca alcançou é de Deus. Eu falei, pastor, eu tenho nada a perder. Se eu alcançar o que eu nunca alcancei, já estou no lucro. Ele disse, o resto é de Deus, eu ainda vou estar no lucro. Eu falei, mas você vai se comprometer comigo agora. Ok. Dobrei os joelhos e orei. Irmão, eu fiquei perguntando depois por que eu não orei pela terra toda. Só aquele pior pedaço extrapolou aquela produção. Só o excedente do lucro daquele pedaço, não estamos falando do resto, rendeu para a igreja 20 e tantos mil reais há muitos anos atrás. Eu acredito, querido, que quando a gente diz que não tem, não é desculpa. A gente poderia ter, se tivesse um coração correto. Nós precisamos entender que Deus espera ser adorado também com a forma como nós vivemos nas nossas finanças. Não só a forma com o que vivemos, mas o quanto depositamos. Querido, você olha para a igreja do Novo Testamento e você vê uns loucos que rendiam propriedade, traziam as coisas. Você diz, é isso que tem que fazer? Não. Ananias tentou imitá-los. Mas o tal do Mamon continuava oprimindo e prendendo essa área da vida dele. Ele foi fulminado na presença de Deus. Porque o que Deus quer não é o dinheiro nem a oferta de ninguém. O que Deus quer é a liberdade que essa potestade põe sobre a vida das pessoas. O que Deus quer é desprendimento. O que Deus quer é que você o honre, o distinga, o coloque acima, que você o ame mais do que qualquer outra coisa financeira. É por isso que muitas vezes ele pede entrega. Alguém diz, ué, por que Deus dá de volta mais do que nós damos? Porque ele não queria tirar o que é teu, criatura. Ele só queria estar em primeiro lugar. Ele só queria que você fizesse coro com aquilo que você canta na igreja e a forma como você vive depois. Quando nós conseguimos permitir que essas 4 áreas saiam de debaixo do domínio e da interferência de Satanás de alguma forma, nós vamos alcançar um outro nível.
e um outro lugar de adoração, onde nós não vamos estar apenas cantando ou fazendo declarações. Nós vamos de fato tocar ao Senhor e ser tocado por Ele, numa medida que nós não temos conhecido. Eu não vim dizer para você parar de adorar. O pastor disse que nada que eu estou fazendo adianta, então vou chutar o balde. Ok, irmão. Se você acha que o que Jesus fez por você vale tão pouco assim, é uma decisão sua. Não é o que eu vim te propor. Como eu disse, eu não desisti de tentar gravar as pregações porque uma não deu certo. A gente descobriu que não deu certo. Vamos corrigir isso. E vamos desfrutar do resultado. Deus quer nos levar a um lugar de uma profunda transformação. Por favor, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé. Eu tenho aprendido, queridos, que o grande propósito da libertação de Deus para aquele povo de Israel era que eles adorassem fora e longe do Egito, com as suas famílias e os seus bens. O grande propósito de Deus para nós hoje é que a gente adore fora e longe desse mundo, com as nossas famílias e os nossos bens. Por favor, diga amém. Quando essas áreas vão sendo visitadas por Deus, nós com certeza vamos voar mais alto e vamos experimentar os resultados da adoração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu queria que a equipe da Cristo, por favor, subisse. Começa a falar com Deus agora, querido. Feche os seus olhos. Precioso Espírito Santo, eu sei que o teu propósito não é trazer condenação nem culpa. Existe alguém que faz isso e é o adversário das nossas almas. Nós queremos que o teu propósito, Senhor, é trazer sempre uma proposta de correção de uma forma amorosa, para nos levar a um lugar de transformação. E nessa noite, Senhor, nós queremos receber a tua correção. Sabemos que muitas vezes o que a tua palavra traz pode proporcionar tristeza a princípio, assim como a correção de um pai ao filho, mas depois libera e produz vida. E nessa hora e nessa noite diante de ti, nós queremos, Senhor, restaurar o nosso compromisso contigo. Nós não queremos te seguir e dizer ser teu povo, vivendo de qualquer forma. Nós não queremos, Senhor, erguer as mãos para te adorar, insistir em viver no Egito. Nós não queremos, Senhor, abrir a nossa boca para cantar, vivendo por perto desse sistema, sem querer se desligar daquilo que um dia nos prendeu. Nós não queremos te cultuar enquanto Satanás ainda oprime e prende as nossas famílias. Nós não queremos te adorar enquanto existe interferência dele sobre nossas finanças. Mas, Senhor, não é porque ainda não alcançamos libertação plena nessas áreas que nós vamos desistir do verdadeiro propósito da liberdade, que é a adoração. Mas nós clamamos, toca as nossas vidas. Ó Deus, eu clamo por isso, porque o Senhor nos fez uma promessa de que traria uma manifestação da tua glória sobre aqueles corações que se curvassem em arrependimento diante de ti nessa noite. E é o que nós queremos fazer, Senhor. Derrama teu coração diante de Deus, Deus. Talvez você precisa reconhecer em alguma ou várias dessas áreas você ainda não experimentou a libertação completa. Deus não quer que você pare no meio do caminho. O grande plano e o grande propósito dele é que você viva em plena liberdade. É que você viva em plena liberdade. Porque quando você alcança esse lugar,
viver distante desse mundo e desse sistema de pecado. Não longe das pessoas que você tem que alcançar, mas fora do sistema, longe dele. E quando você permite que sua família e os seus bens sejam envolvidos nessa libertação, então a sua adoração de fato vai chegar com um cheiro agradável diante do Senhor. E você vai experimentar o verdadeiro propósito dela. Essa noite, eu sei que Deus quer restaurar. Eu sei que Ele quer tocar a sua vida com graça. Eu sei que nós vamos ter, durante o restante dessa conferência, desse encontro, muitos motivos e momentos de festa, de regozijo. Mas nessa noite o Senhor te chama ao momento de você realmente se posicionar em quebrantamento, em arrependimento, e dizer: Deus, eu quero plena liberdade. Se você deseja isso nessa noite, você reconhece que em uma ou mais dessas áreas você ainda não tem vivido a plena liberdade. Você diz: pastor, eu quero alcançar isso. Eu não quero que minha adoração seja inútil. Eu te convido a sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos orar juntos. Eu não quero apenas orar por você. Eu quero que você derrame sua vida diante do Senhor. Do seu lugar e venha, sem demora. Talvez a gente precise tirar algumas dessas cadeiras. Eu quero que o nosso pessoal da casa nos ajude. Talvez vocês tenham que tirar as Bíblias para que a gente possa enviar e ter espaço. Mas eu quero que você derrame seu coração diante de Deus. O Senhor está aqui, querido, para te perdoar, para te restaurar, para te santificar. Talvez você diga: pastor, eu me desviei, eu voltei para este mundão. Talvez você diga: eu não voltei, mas eu não me desliguei dele. Mas eu quero te dizer que nessa noite o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há um rio de Deus jorrando nesse lugar. Esse rio quer limpar a sua vida. Talvez você diga: pastor, as coisas não estão como deveriam em casa. E eu realmente quero adorar a Deus, mas eu quero uma família restaurada. Talvez você diga: eu sou o grande culpado de tudo isso. Talvez você diga: eu sou só uma parte. Talvez você ainda não tenha enxergado sua vida e há só uma vítima. Mas você sabe que algo precisa mudar. Se coloca diante do Senhor hoje. Talvez você diga: pastor, nessas outras áreas eu mudei, mas eu não adoro a Deus com as minhas finanças. Meu coração ainda é preso. Eu ainda sou muito materialista, apegado a essas coisas. Eu não me desprendo. Sai do seu lugar, na frente. O diabo declara: sentir as vossas misérias, lamentar e chorar. Essa é uma característica que sempre esteve presente na igreja. Nem sempre em todos os cultos, mas nunca deixou de existir em algum deles. Nos momentos nossos pessoais de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há momentos em que Deus espera que nós nos humilhemos em arrependimento, em quebrantamento, reconhecendo aquelas áreas que ainda não foram liberadas. Clama ao Senhor, levanta a sua voz, clama ao Senhor. Se você sentir o desejo de chorar, chora, querido, não luta contra isso. Se você não sentir, não pense que tenha que sentir para Deus agir. Mas o Senhor nos deu uma palavra. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. O Senhor disse que traria uma medida maior de glória sobre as nossas vidas. Que muitos de nós receberíamos do seu toque, da sua libertação. Creia nisso. Creia nisso. Precioso Espírito Santo. Oh, querido Espírito Santo, vem. Clamamos tua ajuda. Clamamos teu socorro. Reconhecemos,
que é uma grande responsabilidade diante de nós. Te adorar, Senhor, não é só um privilégio, é uma responsabilidade. E nós queremos viver um padrão de liberdade que condiga com a adoração, que é o grande propósito da liberdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Colocamos diante de Ti nossas vidas. Colocamos diante do Teu altar nossas famílias. Colocamos diante de Ti nossos bens. Os que temos, os que viremos a ter. Nós queremos aprender a Te honrar, Te adorar em todas as áreas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Derrama teu coração diante de Deus. Faça oração. Não se distrai agora. Você que não sentiu necessidade de vir à frente, estenda tua mão. Ore por esses irmãos. Ao mesmo tempo, sonde o seu coração. Não pare de orar. Derrama o seu coração diante dele.
Deixa o Espírito de Deus te envolver. Eu acho muito lindo o gesto quando nos curvamos perante o Senhor, nos prostramos diante dele. Mas eu sempre gosto de dizer, se você já fez sua oração, coloque-se em pé. Eu acredito que isso também simboliza algo. Uma forma de você dizer, eu me levanto para um novo tempo. Eu me levanto para um recomeço. Sabe, querido, eu de forma alguma quero desanimar você. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhum de nós é transformado instantaneamente. Nós vamos crescendo e nós vamos subindo de glória em glória até nos conformarmos com a imagem de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus pelo nível de libertação que você já provou. Mas se Deus tem mais, nós precisamos viver mais. E se ainda estamos vivendo fora daquilo que Ele tem, nós precisamos aprender a permitir que o nosso coração se aflige e seja ferido por isso. E se Deus tem mais, nós não podemos viver aquém daquilo que Ele tem para nós. Eu acredito que a grande qualidade da adoração que está por vir, ela não vai depender apenas da qualidade da nossa música, do som, nem só da qualidade dos ministérios. Nós pastores nos voltamos ultimamente a apertar muito a equipe que só ministrar. Mas a qualidade da adoração, ela depende da qualidade dos adoradores como um todo. Eu acredito que está chegando uma hora, um momento, onde a maioria de nós vai reclamar quando alguém dizer que acabou o culto e que é hora de ir embora. Eu acredito, querido, que vai chegar um momento que, assim como a igreja de Atos passava horas reunida,